Prazer podermos partilhar a palavra. Obrigado pela leitura, Anabela. Ela leu Jonas capítulo 4. Vamos manter as nossas Bíblias abertas ali. Espero que alguns, pelo menos, tenham lido o livro de Jonas este final de semana. Se não leram, fica a recomendação para lerem. Vamos falar sobre ele hoje. E vamos falar um pouco sobre o episódio de Jonas. Antes, porém, de eu entrar na mensagem propriamente dita, eu só gostaria que nós orássemos pelas ofertas. Nós, por causa da pandemia, não temos feito a coleta, mas cada um pode contribuir de acordo com as orientações que estão nos sites da igreja, e se tiverem dúvidas podem falar com a Rosalina. Então isso sempre é possível fazer, mas agora, para quem está presencialmente, nós colocamos uma caixa ali, onde as ofertas podem ser depositadas, sem aglomerações, é claro, na entrada ou na saída do culto. Então, as pessoas que estiverem preparadas, domingo após domingo, podem simplesmente depositar naquela caixa que está junto à porta, aquela porta de entrada. Então, essa é a modificação que estamos a introduzir agora. Mas vamos orar para, mais uma vez, dedicarmos as nossas ofertas ao Senhor, e que simbolizam a entrega de toda a nossa vida a Deus, na verdade. Lembrando sempre que Deus ama quem dá com alegria. Então vamos orar. Senhor, agradecemos pelo privilégio de podermos participar da Tua obra com a nossa vida e com os recursos que o Senhor nos dá. Muito obrigado, porque isto é uma dádiva do Senhor. O Senhor nos tem sustentado, o Senhor tem dado tudo o que nós precisamos, e nós queremos contribuir para que a Tua obra avance aqui e, a partir daqui, para outros lugares. Muito obrigado pela contribuição de cada um. Muito obrigado porque o Senhor está presente no nosso meio e nós podemos cultuar o Senhor também com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. Oramos também por este momento em que vamos refletir na Tua palavra, que o Teu Espírito Santo alcance a nossa mente e toque o nosso coração, de maneira a transformar a nossa vida. No nome de Jesus. Amém. Bom, vamos falar um pouco sobre quebrantamento com base no livro de Jonas. De facto e na verdade, todo cristão deveria ou deve estar continuamente quebrantado, o coração quebrado, como um vaso quebrado nas mãos do oleiro. Um vaso quebrado é aquele que chegou ao fim de si mesmo. Está espedaçado, acabou, chegou ao fim de si mesmo. Um crente quebrantado chegou ao fim de si mesmo. Um vaso quebrado é aquele que não pode trazer nada dentro de si. O quebrantado está vazio de si mesmo, das suas ideias preconcebidas, das suas opiniões, da sua justiça própria, da sua autoconfiança, da sua autossuficiência, da sua teimosia. Ele está vazio dos seus ressentimentos e mágoas, porque, assim como ele foi perdoado, ele dá perdão. A pessoa quebrantada está convencida da sua pecaminosidade constante, incurável, e da sua total dependência da misericórdia e da graça do Senhor para a sua vida. O Salmo 34 diz que o Senhor está perto daqueles que têm o coração quebrantado. E o Salmo 51 diz que os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus, escreveu o salmista, nesse caso foi Davi. Então, vamos aprender mais algumas coisas com o livro de Jonas, algumas dicas sobre o quebrantamento do nosso coração.
Então, o livro de Jonas tem 4 capítulos. E no primeiro capítulo, nós lemos que o profeta Jonas recebe uma ordem de Deus para ir a uma cidade chamada Nínive e avisá-los que o Senhor tem conhecimento de todo o mal que os seus habitantes têm feito ao longo dos anos e que, portanto, eles terão merecido castigo. Nínive era a capital da Assíria, que foi um povo conquistador, pagão, eles cultuavam outros deuses, e cruel para com os inimigos. Inclusive, foi cruel para o povo de Deus, para Israel. Quando Jonas ouviu falar da imensa maldade dos ninivitas, não foi surpresa, porque esta maldade era conhecida e tal maldade merecia castigo. E a linguagem de Deus mostrou que o Senhor pretendia trazer a sua ira sobre a cidade. Foi a mesma linguagem usada por Deus para avisar Abraão da destruição total de Sodoma e Gomorra, muito tempo antes. Mas a surpresa, neste caso, foi a oportunidade que Deus concederia para o arrependimento dos ninivitas. Ele decidiu enviar um profeta para avisar os habitantes da cidade das suas intenções, dando, portanto, oportunidade aos habitantes para o arrependimento. Se os ninivitas mostrassem remorso e mudassem o seu comportamento, Deus seria capaz de demonstrar misericórdia. Jonas sempre acreditou na graça de Deus, mas ele não imaginava que esta seria estendida a um povo pagão e cruel como os ninivitas. O que ele fez, então? Jonas foge da sua missão, foge da presença de Deus. Compra uma passagem de navio para um lugar chamado Tarsis. Deus envia uma tempestade que atinge o navio e Jonas acaba sendo lançado ao mar. Os detalhes estão no capítulo 1. Quem já leu o livro sabe. Quem não leu poderá ler depois o capítulo 1 de Jonas. Mas aqui nós podemos iniciar uma espécie de identificação com Jonas. Nós também preferimos evitar ou mesmo fugir de situações complicadas da vida, das pessoas difíceis, das memórias da história traumáticas. E desta forma, quando fazemos isso, impedimos Deus de fazer a sua vontade em nós e através de nós. Nós idealizamos a nossa Tarsis e para lá navegamos para tentar fugir dos problemas e dificuldades, em vez de enfrentá-los e resolvê-los. Idealizamos uma igreja com pessoas perfeitas, com uma liturgia excelente, e saímos à procura dela, sem nunca encontrar, claro. Imaginamos uma família na qual todos são felizes e vivem em profunda harmonia, como se isso fosse alguma vez possível. E assim por diante. Talvez a nossa Tarsis seja o trabalho, ou um hobby, ou uma droga, ou qualquer outra coisa que nos ajude a fugir das realidades mais complexas da vida e nas quais Deus quer trabalhar. Eu, há muitos anos atrás, num emprego que eu tive um chefe, um diretor, que ele chegava no trabalho mais ou menos entre 6 e 7 horas da manhã. O expediente começava às 9 da manhã, mas ele chegava quase 2 horas antes, ou mais de 2 horas antes. E ele saía, o expediente acabava às 5 da tarde, e ele, às 10 da noite, ainda estava a trabalhar. Um dia ele desabafou: o trabalho é minha fuga de casa, eu não aguento a minha mulher. Então, a Tarsis dele era o trabalho. Fugia da realidade, né? E nós também queremos sempre fugir das realidades difíceis. Mas um autor que nós conhecemos bem, o Eugene Peterson, ele escreveu algo interessante. Tarsis não existe, é uma ilusão. O que ele quis dizer é que temos de aprender a lidar com as Nínives nas quais vivemos. A igreja é Nínive, o ministério é Nínive, a família é Nínive. Nós vivemos num mundo caído, imperfeito,
afetado em todas as áreas pelo pecado e repleto de pecadores, imperfeitos como cada um de nós. Mas Deus envia-nos exatamente para essas Nínives, para trabalhar a redenção que Ele quer promover em nós e através de nós. De qualquer forma, ao refletir novamente sobre o livro de Jonas nestes dias, algo novo surgiu para mim. Talvez não seja novo para a maioria das pessoas, mas para mim, algo novo saltou aos olhos nesse texto, que foi a clara percepção que nós fugimos de nós mesmos, de nós próprios. Corrijam-me se eu estiver errado. O nosso coração também é Nínive. E evitamos lá ir. Mas é lá que conheceremos mais a Deus, a sua graça e misericórdia. É lá que nos conheceremos melhor. E ao conhecermos-nos melhor, vamos ver como está o estado do nosso coração, enganoso, pecaminoso. E mais da graça de Deus e do seu amor por nós, nós vamos conhecer. Mais a Deus vamos conhecer, à medida que nos conhecemos mais profundamente. Eu tive uma experiência dessa no sabático que eu tirei, e eu tive a oportunidade de visitar a minha Nínive interior, o meu coração, mais profundamente. E todos têm essa oportunidade de fazê-lo também, no seu quarto secreto e etc. E é assustador nós verificarmos como o pecado afetou a nossa vida, o nosso ser, e tudo que nós somos, fazemos, pensamos e etc. Se por um lado é assustador, por outro lado é maravilhoso ver a graça de Deus, que nos aceita como nós somos e quer mudar e transformar a nossa vida. Foi o que Deus tentou mostrar a Jonas, que o coração dele também precisava ser visitado e quebrantado, pois as circunstâncias da vida e o pecado podem verdadeiramente endurecer o nosso coração e torná-lo insensível à vontade e ao amor de Deus. Bom, no capítulo 2, lemos que depois que Jonas foi lançado ao mar, Deus envia um peixe grande que engole Jonas. Jonas fica no interior do peixe por 3 dias e 3 noites e parece começar a entender melhor os desígnios de Deus. O estômago do perceber alguma mudança no pensamento de Jonas acerca de Deus. A oração está lá no capítulo 2, podemos ler em outra oportunidade, quem não leu ainda, e verificar isso. Jonas começa a mudar o seu pensamento acerca de Deus e dos seus desígnios. E é verdade, as circunstâncias limite da vida mexem conosco e com a nossa fé, com o nosso relacionamento e o nosso serviço a Deus. Na verdade, ao longo da minha vida e da tua vida, Deus faz de tudo e usa tudo que nos acontece para ganhar o nosso coração. É o que Ele está fazendo com Jonas, com a tempestade que Ele mandou e com o peixe grande que Ele mandou para engolir Jonas. Ele está a tentar ganhar o coração de Jonas. E é o que Ele está a tentar fazer com a humanidade nesta pandemia, comigo e contigo nestes dias. Ele está a querer ganhar o nosso coração. Bom, depois de ser vomitado pelo peixe, nós sabemos disso, ele foi vomitado pelo peixe, Jonas então ouve ao Senhor, aquela ordem de ir a Nínive, e ele vai a Nínive levar o aviso de Deus. Estamos no capítulo 3, são só 4 capítulos. Jonas percorre a cidade em apenas um dia. E o texto diz que era uma cidade grande, que eram necessários pelo menos 3 dias para percorrê-la. Mas acho que Jonas estava com pressa. Jonas tinha ressentimentos contra aquele povo, nós já falamos sobre isso.
E ele faz a coisa, ele corre pelas ruas, aparentemente, e simplesmente ele repete o que o texto bíblico diz. Dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. Essa é a mensagem que ele passa. E ele passa a correr. Nínive vai ser destruída, Nínive vai ser destruída. E passa a correr, ele quer fazer logo isso. Parece que Deus ainda não mexeu no coração dele. Ele faz meio que obrigado, né? Sem colocar o coração no que ele estava a fazer. Mas o inesperado para Jonas, aconteceu. As autoridades, o rei e o povo ouvem a Deus, proclamam um jejum nacional, vestem-se de panos de saco, sentam sobre as cinzas e abandonam o seu mau comportamento e os crimes habituais que aquele povo praticava. Há um arrependimento. E ora, vendo Deus esta atitude de humildade e arrependimento dos ninivitas, Deus usa de misericórdia e voltou atrás. Ou seja, não destruiu a cidade, não aplicou o castigo anunciado. Não aplicou o castigo anunciado. Se a história terminasse aqui no capítulo 3, seria uma história, entre aspas, bonita. A missão foi cumprida. No capítulo 1 eu não mencionei antes, mas os tripulantes do navio deixaram seus deuses e passaram a adorar o Senhor quando Jonas reconheceu que ele era o problema e pediu para ser lançado ao mar. A cidade de Nínive foi salva inteiramente e então Jonas pode ser classificado como um missionário bem-sucedido para ser condecorado pela junta missionária e ser modelo, ser referência para o trabalho missionário, etc. e etc. Então, se terminasse aqui, poderíamos chegar a essas conclusões. Mas o capítulo 4, que a Anabela leu aqui, mostra que o coração de Jonas ainda não tinha sido alcançado. Deus alcançou os tripulantes do navio, alcançou uma cidade pagã e cruel, mas o coração do profeta ainda não tinha sido alcançado. O coração dele era a verdadeira Nínive, assim como o nosso. O coração de Jonas ainda não estava quebrantado, como nós dissemos no início. Jonas ainda estava cheio de si. Nós também podemos fazer muitas coisas bonitas e interessantes, para Deus, inclusive, mas temos de cuidar para fazê-las com o coração no lugar certo. O coração de Jonas não estava no lugar certo. Paulo escreveu em 1 Coríntios 13 que sem amor, nada que façamos, por mais nobre que seja, tem valor. Apesar de saber que Deus é cheio de compaixão, nos versículos 1 a 5 de Jonas 4, nós vemos que Jonas está desolado e ele reclama a Deus por ele não ter destruído Nínive. E diz a Deus que prefere morrer. Ou seja, a vontade de Jonas é que aquele povo cruel, que tinha sido cruel para o próprio Israel, fosse destruído. Mas Deus não desiste dele e tenta estabelecer um diálogo, conversar com ele. Ao perguntar-lhe se aquela atitude de profunda irritação era razoável. Deus não está preocupado com a performance, com os resultados obtidos, mas sim com o coração de Jonas, e com o meu coração e com o teu coração também. Um coração não quebrantado fica insensível e quer que as coisas sejam feitas do seu jeito. E quando os resultados são diferentes, irrita-se com Deus, como se soubesse decidir melhor do que o Criador do universo. Nós somos assim, não? Nós somos assim, nós queremos as coisas do nosso jeito. Isso é um coração não quebrantado. E quando Deus não faz do nosso jeito,
olha, minha fé vacila. Que Deus é esse? Né? Tem que ser do meu jeito. Eu sei melhor que ele. Eu sei melhor que ele. Jonas, depois de reclamar assim com o Senhor, ainda ficou ao longe a observar a cidade para ver o que aconteceria, para ver se Deus, afinal, iria acatar a sua queixa e ouvi-lo e finalmente destruir Nínive. Pretensioso, não? Ele sentou num lugar abrigado e ficou a observar a cidade à espera que Deus ainda pudesse destruí-la, que a sua vontade ainda fosse feita. Olha só o coração dele como estava nem um pouco quebrantado. Mas o Senhor faz de tudo e usa tudo para tocar o coração de Jonas. Deus não desiste de Jonas e dá-lhe um modelo, o seu próprio coração, cheio de graça e misericórdia. Dos versículos 6 a 11 do capítulo 4 que a Anabela leu, está o episódio da planta que Deus fez crescer num dia e morrer no outro dia. A preocupação de Jonas apenas com esta planta, que lhe deu sombra e conforto, mostrou como um coração não quebrantado e insensível tem prioridades invertidas. Está desfocado da realidade, ao ponto do Senhor dizer-lhe assim, nos últimos versículos do capítulo 4, tu tens pena de uma planta que não fizeste crescer, nem te deu trabalho nenhum, que cresceu numa noite e antes da noite seguinte murchou. E eu, diz o Senhor, não hei de ter pena de Nínive, a grande cidade onde vivem mais de 120 mil pessoas que não são capazes de distinguir entre a direita e a esquerda e onde há ainda um grande número de animais? O livro termina com essa pergunta de Deus a Jonas. Não sabemos como Jonas reagiu a esta última pergunta de Deus. Onde, nessa pergunta, na qual o coração de Jonas é exposto e colocado ao lado do coração de Deus. Os dois corações estão assim, lado a lado, né? O coração de Jonas preocupado com uma plantinha, né? E o coração de Deus preocupado com uma cidade inteira de 120 mil pessoas, provavelmente só homens na contagem, e cheia de animais. Os dois corações estão assim, lado a lado. E Deus faz assim, Jonas, olha aqui os dois corações, olha aqui. Olha, Jonas, achas que eu não tenho razão? Nós não sabemos qual foi a reação de Jonas, não sabemos mais nada sobre Jonas. Talvez ele tenha percebido quão longe o coração dele estava do coração do Senhor. Ou talvez não. Talvez ainda outros factos aconteceram na sua vida que Deus usou, se calhar, para tentar alcançar o coração de Jonas. Mas nós não sabemos, isso já é especulação. Mas nós sabemos que Deus não desiste de Jonas e tenta sempre alcançar o coração dele. E sempre tenta alcançar o nosso coração. É verdade, nós não sabemos sobre Jonas, mas sabemos sobre nós próprios. Como está o nosso coração? Se estamos cheios de nós próprios, se as nossas prioridades são fúteis ou se são compatíveis com as prioridades do coração de Deus. Como é que nós temos reagido às inúmeras vezes que Deus, sem nunca desistir e com muita paciência e amor, faz tudo e usa tudo para alcançar o nosso coração? Talvez nós nem percebamos, mas Ele está sempre a trabalhar para alcançar o nosso coração e levá-lo, o coração, ao arrependimento, ao quebrantamento e a uma rendição total ao Senhor que deu a sua vida por nós. É isso que Deus espera. É isso que Deus espera. E eu gostaria que nós tivéssemos um tempo de reflexão silenciosa agora para olharmos para o nosso coração. Nós cantamos aqui no início o hino Vivifica, né? Vivifica a tua igreja. Isso é um pedido de avivamento. E claro, nós temos sede
por avivamento, por manifestação de Deus, do Espírito Santo, mas se não houver um coração quebrantado, nunca vai haver avivamento, nem na minha vida e nem na tua vida, e claro, muito menos na igreja. Para ter um avivamento, o nosso coração precisa estar quebrado, quebrantado. Por isso que, num outro livro, um outro profeta, Joel, escreveu assim, palavras do Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Ou seja, não é algo exterior que Deus quer, é algo interior. Rasgai os vossos corações. Porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. E há de ser que depois que o coração estiver rasgado e quebrantado, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei do meu espírito. Ou seja, um avivamento acontece quando os nossos corações estão rasgados diante do Senhor. Feche os seus olhos e reflita um pouco. Permita que o Espírito Santo mostre como está o teu coração e coloque o teu coração lado a lado com o coração do Senhor. Quando colocamos nosso coração ao lado do coração do Senhor, nós só podemos nos quebrantar e falar: Senhor, eu preciso de Ti, eu sou pecador, estou desfocado, a minha vida está longe da Tua vontade, as minhas preocupações não são as Tuas. O autor de Hebreus diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Senhor, obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado pela Tua graça e pela Tua misericórdia. E obrigado porque o Senhor quer continuamente, de forma amorosa, paciente, alcançar o nosso coração e transformar a nossa vida, fazendo-nos mais parecidos com Teu Filho Jesus Cristo. No nome de quem oramos. Amém.